Olá, caríssimos! Você sabe que às vezes tem algumas pessoas que você acha que nunca podem ter uma arritmia, tipo um militar, o cara é oficial do exército. Você acha que o oficial do exército pode ter alguma arritmia? Vamos ver agora nesse caso agora. Eu sou o Dr. Tiago, sou médico cardiologista e hoje a gente vai falar de um caso que a gente está no aquecimento da semana online de eletrocardiografia, né? Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve para a próxima semana do ECG. Aqui embaixo tem o link na descrição, dá uma olhadinha lá. E aí você vai receber esse caso e outros casos também, para a gente poder ir estudando eletro, tá? Esse aqui é o caso de um militar que estava indo lá, já estava com a farda, já estava indo para o batalhão dele, e aí de repente ele vai, e aí caiu café na roupa dele e tal, ele ficou meio estressado, mas aí de repente ele começou a sentir uma palpitação taquicárdica, sentiu um troço esquisito, aí sentiu mal, aí ele já estava atrasado também, aí foi até bom que chamou o SAMU levou ele para o hospital, e aí chegando lá no hospital, rodaram um eletro dele. Né? E aí tem a história diz que ele relata que quando ele estava na academia militar, geralmente a academia militar é o que precede um oficial virar oficial, né? Ele aprende a ser oficial na academia militar. Então ele falou que ele já tinha tido algumas palpitações semelhantes a essa, então não é algo que aconteceu agora, né? E aí vamos levar em consideração a história e o caso do paciente. Ora, geralmente um militar, um oficial do exército é alguém que faz atividade física regular, é alguém que tem um bom desenvolvimento cardiopulmonar, ele consegue fazer diversas atividades. O cara que vem de uma academia militar, lá é pauleira mesmo. Já viu aquele filme Tropa de Elite? É tipo isso para você virar oficial do exército. Então, mas eu conheço um militar, um sargento que ele é meio gordinho. Cara, pode ver quem são os oficiais do exército. Você vai ver que os caras são mais fortes, mais bombados. Ou seja, o cara faz atividade física. Então, a gente não espera que um oficial do exército tenha algum tipo de alteração cardiopulmonar decorrente de coronariopatia, principalmente em idades mais recentes, né? Ele é mais jovem, né? Então, um oficial do exército, provavelmente mais jovem, que saiu há pouco da academia militar, que está sentindo uma arritmia, é pouco provável que isso você leve a sua mente, o seu pensamento para ser alguma coronariopatia. É muito improvável que ele tenha alguma doença isquêmica e a doença isquêmica está gerando algum circuito de reentrada, gerando um ataque à arritmia, né? Se fosse um paciente mais jovem, se fosse um coronel, você pensaria nisso, se fosse um coronel. Por quê? Geralmente o coronel ele tem mais idade, né? Apesar dele ter uma boa capacidade, porque o coronel, o cara comanda tudo, o cara às vezes é que puxa o pelotão, né? Mas ele tem uma idade mais avançada. Então você esperaria sim alguma coisa decorrente de doença cardiovascular ou coronariopatia. Mas para um oficial que saiu há pouco da academia, isso é pouco provável. Então ele sente um ataque à arritmia, sente o coração bater, uma palpitação e tal, chega na emergência, e aí o relato do caso fala que o médico olhou o eletro, fez um remédio e o remédio reverteu a arritmia. Caramba, doutor, que remédio era esse? Não fala qual é o remédio. Já sei, porque negócio de arritmia é assim, arritmia doidona, o que tu dá? Amiodarona. Não, calma, nem toda arritmia você trata com amiodarona, tá? A amiodarona é o trunfo, né? A maioria das arritmias você consegue reverter com a amiodarona, né? Que é o Ancoron. Tem que tomar cuidado que tem algumas arritmias que você faz a amiodarona, você mata o paciente, tá? Mas isso é motivo para outro vídeo, né? Você já deve ter ouvido falar disso, de algumas arritmias que você não pode fazer a amiodarona. Mas é possível que possa ter sido essa arritmia ser tratada com a amiodarona? Sim. Mas olhando esse caso e discutindo o eletro, depois a gente vai falar sobre uma outra medicação que nesse caso aqui é excelente para tratamento dessa arritmia. E em alguns locais até chamam essa arritmia pelo nome da medicação. Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente está vendo é que existe um eletro de 12 derivações e você vê de cara que está taquicárdico. Como é que eu sei que está taquicárdico, doutor? Porque tem muito QRS, muito QRS em pouco papel. Muito QRS em pouco papel porque tem muita batida em pouco tempo. Muita batida em pouco tempo é taquicardia. Então aqui tem uma taquicardia, tá? A gente vai calcular daqui a pouco a frequência cardíaca. Mas vamos fazer uma análise mais geral, assim, olhando por cima. Então, uma taquicardia, e olha como é que é o QRS. Você acha que esse QRS é estreito ou é um QRS largo? Parece mais largo, né? Então, ó, taquiarritmia de complexo QRS largo, assim fica muito mais fácil, né? Pô, doutor, tá meio esquisito isso daí. Taquiarritmia de complexo QRS largo, eu já ouvi em algum lugar que a maioria das taquicardias de complexo QRS largo são taquicardia ventricular. Será que aqui é taquicardia ventricular? Porque eu não estou achando aquele padrão de taquicardia ventricular de ser bem largão e tal. Tá esquisito isso. Pois é. Então calma. Então, ó, uma taquicardia com complexo QRS largo que está sugerindo que pode ser uma taquicardia ventricular. Não pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância? Caraca, complicou. Porque quando o QRS é largo na vigência de uma taquicardia, tem duas hipóteses. Ou, de fato, é largo porque é o ventrículo que está conduzindo, e se é o ventrículo que está conduzindo, o ventrículo é um local não especializado na formação de estímulo elétrico. Então, quando se forma o estímulo elétrico ali, a condução ela é o quê? Ela é músculo a músculo, miócito a miócito. E aí, demora mais para fazer um estímulo até outro. Portanto, o QRS ele é mais largo, tá? Então, geralmente, a taquicardia ventricular, quando tem um disparo de taquicardia ventricular, o QRS é mais largo. Pô, essa é a principal hipótese. Só que existe a possibilidade também de ser uma taquicardia que está acontecendo na parte de cima do coração, ou seja, supraventricular, que está conduzindo de forma esquisita, de forma aberrante, de forma larga. Então, pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância. Tem essas duas hipóteses. Aí o que você faz? Ah, doutor, já sei. Bota lá naqueles critérios de Brugada. Critérios de Brugada que te ajuda a identificar se isso é uma taquicardia ventricular ou uma taquicardia supraventricular. Muito bem, vamos com calma. Então vamos calcular primeiro a frequência cardíaca desse eletro. Como a gente calcula? 300 dividido pelo número de quadradões entre mão da R e outra. Vamos ver em algum local aqui. Aqui ó, tem ó, um quadradão, 2 quadradões. Então tá batendo um pouquinho, quase 2 quadradões ali. Então tá batendo por volta de 150, 160 batimentos por minuto, né? 300 dividido por 2 dá 150. Então você não calculou exatamente, porque pouco importa pra gente agora. Você tá vendo que já tem uma taquicardia e a frequência tá alta. Tá mais do que 100. Então, taquicardia, tá? E quando você olha de uma forma geral, vai acompanhando as derivações longas. Ó, aqui tem um D2 longo e tem um V5 longo também. São duas derivações longas. Mas, deixa eu pegar aqui minha varinha mágica aqui, ó. Mas olha esse QRS aqui, ó. Olha esse QRS aqui e olha esse QRS aqui. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto QRS. Olha esse sexto QRS aqui. Presta atenção. Tá vendo que quando ele está batendo antes, ele é diferente dos QRS anteriores? Esse sexto QRS aqui, ele é diferente dos anteriores. Se ele é diferente dos anteriores, está tendo o que a gente chama de captura. Se está tendo captura e está diferente dos anteriores, isso daqui sugere que esse eletro é decorrente de uma arritmia que está acontecendo lá na parte de baixo do coração. Então, de fato, é uma taquicardia ventricular. Poxa, doutor, tá esquisita essa taquicardia ventricular. Por que é assim? Porque essa daqui é um tipo de taquicardia ventricular diferente. Por quê? A gente já concluiu que é uma taquicardia ventricular, uma vez que houve essa captura aqui, ó, esse QRS mais estreitinho, ou seja, ele capturou lá de cima, ou seja, a taquicardia está vindo lá de baixo, capturou lá de cima, portanto é uma taquicardia ventricular, que está com um padrão de, olha V1 e V2.
ele está com QRS largo e com um padrão positivo em V1 e V2. Ora, QRS largo com padrão positivo em V1 e V2, com aquele padrão, ó, R, S, R' em V1, R, S, R' em V2, o que é isso? Padrão de bloqueio de ramo direito. Doutor, como é que é esse negócio de bloqueio de ramo direito? Então vamos lá, ó. Bloqueio de ramo direito, como é que você identifica algum bloqueio de ramo? Você identifica da seguinte forma. Você vê que o QRS está largo, para ver um bloqueio de ramo, o QRS tem que ser largo. QRS largo. E quando em V1 e V2 tem esse padrão RS, R', em V1 e V2, você pensa em bloqueio de ramo direito. E bloqueio de ramo esquerdo? Você vai ter esse padrão de QRS largo, quando é bloqueio de ramo esquerdo. QRS largo, um padrão RS ou QS em V1 e V2, ou seja, um padrão mais negativo em V1 e V2, ausência de Q em V5, V6, D1 e AVL. E não progressão da onda R de V1 até V6. Caramba, complicou. Resumindo, para ter bloqueio de ramo direito, você tem que ter um QRS largo e um padrão positivo em V1. Ó, QRS largo e padrão positivo em V1. Bloqueio de ramo direito. Se fosse bloqueio de ramo esquerdo, imagina que isso daqui fosse o V1. Esse daqui fosse o V1. Aqui é o V5. Mas se fosse lá no V1, isso daqui, ó, ele teria um padrão mais o quê? Mais negativo. QRS largo com padrão negativo em V1. Se fosse no V1, a gente falaria que era bloqueio de ramo esquerdo, tá? Aqui, então, como é QRS largo com padrão positivo em V1, a gente chama isso de bloqueio de ramo direito. Então, uma taquicardia ventricular que no V1 está com padrão de bloqueio de ramo direito. E o eixo elétrico, se você for calcular, esse eixo elétrico está para lá de menos 60. Quando isso acontece, a gente chama isso de bloqueio ramo divisional antero-superior. Caramba, que complexo, doutor. É o M bloqueio anterior esquerdo. Então, ó, taquicardia ventricular com bloqueio de ramo direito e M bloqueio anterior esquerdo, grava. Isso é o que a gente chama de taquicardia ventricular fascicular. Os fascículos dos ramos que estão lá nos ventrículos estão gerando uma taquicardia que fica reentrando lá na pontinha deles. E aí fica gerando essa taquicardia, tá? Então, taquicardia ventricular fascicular, que é o diagnóstico desse eletro aqui. Eu sei que é ventricular porque está havendo captura. Está havendo captura, esse sexto QRS aqui me ajuda. Se você botasse por Brugado, também ia sair o diagnóstico de taquicardia ventricular. E como tem um bloqueio de ramo direito com um M bloqueio anterior esquerdo, que você vê esse eixo desviado para a esquerda, você vê que ele está negativo em D2, D3 e AVF. É um macete também. Está negativo em D2, D3 e AVF, o QRS, aí você já pensa logo em eixo desviado para a esquerda, M bloqueio anterior esquerdo. Portanto, bloqueio de ramo direito com M bloqueio anterior esquerdo, com QRS largo e taquicardia ventricular fascicular. Caramba, doutor, complexo isso. Pois é bem complexo, por isso que eu botei para você para ensinar que esse diagnóstico aqui, difícil de sair esse diagnóstico e difícil de dar esse diagnóstico também. Você botar para eletrofisiologista, para cardiologista, para galera, vão errar com certeza, mas você não vai mais errar, tá? Então, resumindo a história, como é que eu sei que existe uma taquicardia ventricular fascicular? Primeiro, pela idade. Taquicardia ventricular fascicular é uma taquicardia ventricular muito comum em jovens. Ela acontece em jovens. Então, taquicardia ventricular em jovem tem que abrir uma luzinha lá, ó. Pode ser taquicardia ventricular fascicular, tá? Tem um QRS largo, taquicardia ventricular. Tem uma taquicardia ventricular. E tem um padrão de bloqueio de ramo direito com M bloqueio anterior esquerdo. Então, ó, TV com BRD e M bloqueio anterior esquerdo, TV fascicular, tá? A TV fascicular também é chamada de taquicardia verapamil sensível. Verapamil sensível. Verapamil, ele é um bloqueador de cálcio, ele é um antiarrítmico também, tá? Então, provavelmente, quando o médico olhou isso daqui lá na emergência, ele viu que era uma taquicardia ventricular e taquicardia ventricular fascicular. Fascicular.
Não faz isso em outras taquicardias ventriculares, não faz verapamil porque pode dar ruim. Você pode degenerar a taquicardia, tá? O paciente pode morrer se você fizer isso, então não faça. Mas se você está vendo uma taquicardia ventricular fascicular, você pode fazer o verapamil e o paciente responde habitualmente ao verapamil. É claro que com o tempo o paciente pode diminuir a resposta e tal, mas em alguma prova, se aparecer lá verapamil, pode tascar verapamil, que é a resposta da pergunta, tá? Então, é uma taquicardia ventricular verapamil sensível, ou seja, ela é sensível ao uso do verapamil. E aí fizeram e o paciente reverteu. O que ele tem que fazer? Acompanhamento. Habitualmente você mantém verapamil oral, o paciente ele vai tomando verapamil também, e você vai fazendo acompanhamento da função ventricular do paciente e é possível que ele faça novos eventos de taquicardia. É possível ablação? Sim, é possível ablação. É difícil ablacionar isso daqui, tá? Mas é possível ablacionar sim. E fica aí então o resumão do nosso caso de taquicardia ventricular fascicular, taquicardia ventricular com bloqueio de ramo direito e em bloqueio anterior esquerdo e a taquicardia ventricular que é verapamil sensível. Caríssimos, deixa seu like aí se você gostou do vídeo, tá bom? Compartilha com o pessoal, se inscreve no canal e faz a sua inscrição para a próxima semana online de eletrocardiografia. Eu espero você lá. Um grande abraço.